Eu quero saudar a todos os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus e pedir aos queridos que abram a Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Capítulo 24 do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Aonde está escrito assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. E ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Os irmãos podem sentar. Quando nós chegamos nesse capítulo de Mateus 24, esse é um momento específico em que Jesus estava em Jerusalém, seus discípulos estavam lá. Mas aqueles discípulos de Jesus eram assim, meio caipiras, porque vinham da Galileia, coitados, pescadores. Então, quando eles chegaram lá no templo, eles viram aquela construção, puxa vida, eles ficaram maravilhados. Dizem que até hoje nenhuma construção supera a beleza do templo de Salomão. Então, eles estavam maravilhados e orgulhosos. Porque a gente gosta de dizer que a terra da gente tem uma coisa bonita, né? Todo mundo contra a Copa do Mundo. Mas o Maracanã está lindo, 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 lindo. Lindo, lindo, lindo. Parece uma nave espacial. Quando eu venho de lá do Lins, que eu vou pregar à noite e volto, eu tenho que me controlar para olhar a direção, porque a vontade é de... Estão gastando uma energia elétrica tremenda para manter aquelas luzes acesas do Maracanã, só para se mostrarem. A gente gosta de dizer: olha que lindo, pelo menos olhado de cima, o Rio de Janeiro está uma maravilha, porque não aparece o que tem dentro das favelas, não aparecem as coisas. A gente vê lá de cima, o mar brinca no Rio de Janeiro. A gente gosta. Você gosta de se gabar das coisas da sua terra, da sua casa, não é? Assim estavam os discípulos, maravilhosos, aqueles pescadores, coitados aí. Quando Jesus saiu de lá: mestre, mestre, vamos ver, olha aqui que coisa maravilhosa. Eles estavam excitadíssimos de alegria. E Jesus jogou um balde de água fria na alegria deles, simplesmente disse: vocês estão vendo isso tudo? Pois eu digo para vocês, não vai ficar pedra sobre pedra aqui que não seja derribado. Eles tomaram um susto e calaram, embotaram. Dali onde era o templo, quando você desce, nós fazemos, eu tenho impressão que andando firme, 5 minutos, Monte das Oliveiras. Porque o templo foi erguido exatamente ali onde está a Dome de la Roca. Se você der a volta, demora mais. Mas naquela época não tinha tanta construção ali, era só descer, subiu, estava no Monte das Oliveiras. Hoje o que ficou lá é só um pedaço do muro do templo, onde eles chamam o Muro das Lamentações. Jesus saiu dali e lá veio os discípulos atrás. Jesus, naquele passo dele, que ele andava, ele era saradíssimo, não tinha carro. Naquela época, os homens tinham que andar muito e carregar peso. Então, eles eram musculosos, eles eram fortes.
hoje em dia. Não abre nem o vidro do carro. É com coisa. Não levanta para a televisão, aperta o controle. Não faz movimento. E depois vai pagar a academia para fazer ginástica. Né? Mas tudo bem. Jesus sobe o Monte das Oliveiras. A Bíblia diz aqui que no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado. Jesus assentou. Aí vem os 12, cercam Jesus com aquela cara de... Como é que vai ser agora? E eles fazem ali 3 perguntas para Jesus. Essas 3 perguntas são as 3 perguntas que todo discípulo de Jesus Cristo até hoje quer saber. As 3 perguntas que eles fazem são as seguintes. Mestre, quando sucederão essas coisas? Segunda, que sinais haverá da tua vinda? E que sinais haverá da consumação dos séculos? Então, Jesus, agora, nós precisamos lembrar que Jesus é um mestre, é um rabi judeu, ensinando para os seus 12 discípulos judeus. Então, agora Jesus Cristo vai fazer o seu ensino profético. Ele não vai ensinar o que está acontecendo ali, ele não vai ensinar sobre o Evangelho, ele não vai falar sobre salvação, ele vai falar o que vai acontecer. Então, aqui é o sermão profético de Jesus. Para começar esse sermão profético, ele disse, abra o olho, fique atento. Cuidado, que ninguém vos engane. Eu falei sobre isso da última vez que estive aqui, falei sobre o engano. De que nós podemos cair no engano, e o engano está sempre presente para exatamente desviar a nossa atenção. Engano. Então, Jesus Cristo disse que a primeira coisa que precisamos nos preocupar é com o engano, para não sermos enganados. Então, depois que ele diz, vede que ninguém vos engane, ele diz, por quê? Porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Eu sou o Cristo. Você já viu alguém, ou já leu em algum livro que alguém veio e disse, eu sou o Cristo? Não. Tem aquele doido Henrique Cristo. Mas por que ninguém diz eu sou o Cristo e Jesus disse que quer dizer? Porque depende. Cristo não é nome de ninguém. Cristo é um pacote de soluções de Deus que ele mandou para a humanidade. Quando uma pessoa diz, eu tenho a solução, eu vou fazer, eu sei como é, ele promete. Ele está dizendo, eu sou a solução, eu sou o Cristo. Pode confiar em mim, me bota lá, entrega na minha mão, deixa que eu vou resolver. Eu sou o Cristo. Então, quantas pessoas têm vindo na humanidade como mensageiros da paz? A paz vem através de soluções. Não é? E essas pessoas têm que enganar para que todos olhem para ele. Nós temos visto aqui no Brasil pessoas que sobem dizendo, eu sou a solução. Eu vou cuidar dos pobres, eu vou resolver os problemas do Brasil. Resolveram, porque eles acham que o Brasil é o bolso deles. Resolveram o problema. Então, eu sou o Cristo, quer dizer, muitos virão dizendo, eu sou a solução. Eu tenho a chave. Eu sei como é, vou resolver isso tudo aí. Eu sou o Cristo. E enganarão. E engana mesmo. Agora, segunda coisa que ele diz, ele põe tudo para o futuro, porque o sermão é profético. Ouvireis falar de guerras e rumores de guerra. Vedes, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Nós temos ouvido muito de guerras. E de rumores. Quer dizer, uma coisa é a guerra e outra é o rumor de guerra. A guerra, ela existe, mas o rumor é assim, aquilo que vai acontecer uma guerra. Todo mundo ora para que não aconteça, porque nós sabemos que vai haver muito derramamento de sangue. Quando nós falamos de guerra, tem muitas guerras, mas quando nós pensamos que Deus disse a Abraão, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra.
como nós vemos a descendência de Abraão falando de Israel presente nas guerras. Se nós olharmos, lembrarmos do tempo que nós estudamos, e nós lembrarmos das duas maiores guerras mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Você diz assim, mas Israel não estava lá. Estava. Israel estava presente. A solução das duas grandes guerras veio pelas mãos de judeus. Na Primeira Guerra, vocês vão me perdoar, mas eu vou falar rapidamente sobre essa Primeira Grande Guerra, porque vocês sabem como é que nós somos, né? Certamente todo mundo estudou essas guerras quando estava na escola, mas a gente estuda para fazer prova. E aí passa batido nas coisas, né? Às vezes fez até cola para pescar e não lembra das coisas. Então, vocês me perdoem, eu não quero humilhar ninguém, mas só para lembrar. Primeira Grande Guerra, o que foi que aconteceu? Chegou o momento que a Europa ia ser dilapidada, arrebentada, porque faltou a munição para as balas de canhão da Grã-Bretanha. Ora, a Grã-Bretanha são duas ilhas. Uma ilha tem Inglaterra, Escócia e País de Gales. Atravessa no Mar do Norte, tem outra ilha onde tem Irlanda do Norte e Irlanda do Sul. Então, esses países, essa é a Grã-Bretanha, são países que são ilhas. Então, são cercados de mar. Esses povos desenvolveram a arte da navegação. Então, os britânicos sempre foram os ases dos mares, com seus navios potentíssimos, com canhões que arrebentavam. Então, os navios da Grã-Bretanha faziam uma festa na Europa, bombardeando pelos seus canhões. De uma hora para outra, os canhões dos navios da Grã-Bretanha iam ser só enfeite, porque não tinha o combustível, o pó, para fabricar as balas de canhão. Então, a Europa estava arrebentada, a Alemanha ia arrebentar tudo ali. Entra em cena um homem da Inglaterra, que vocês conhecem, Winston Churchill. Ele, então, procura um judeu. Ele procura um judeu chamado Weizmann. Esse era um químico judeu. Ele diz para ele, vim lhe procurar para você dar um jeito, se virar, para fabricar um pó químico que sirva para fabricar as balas para os nossos canhões. Porque da sua mão, de você agora depende a guerra, a Primeira Grande Guerra. Weizmann entrou e com a turma dele, em questão de semanas, descobriu o segredo para fabricar um pó químico para poder abastecer os canhões da Inglaterra. A Inglaterra dominou com os Estados Unidos e todo mundo arrebentaram por causa disso. Quem foi que deu a vitória? Um judeu. Mas, depois então que acabou a guerra, a Alemanha perdeu e tudo mais, vem um Lord, aqui nós chamamos ministro, na Inglaterra eles têm os Lord Balfour, e perguntou a Weizmann o que nós poderemos fazer para poder demonstrar a nossa gratidão a você. E ele disse que se devolva ao meu povo judeu a sua terra. Israel de volta para os judeus. Então, vai haver o que nós chamamos de Declaração de Balfour. É um documento tremendo em que dá aos judeus o direito de voltarem para Israel. Mas acontece que isso daí ficou rolando. Aí vai acontecer um documento chamado Tratado de Versalhes. Por esse Tratado de Versalhes, a Alemanha se torna responsável pelos prejuízos da Primeira Guerra. Então, a Alemanha vai ter que pagar aos Estados Unidos e à Inglaterra as despesas da Primeira Guerra.
E a Alemanha, cercada de todos os países, o que ela podia fazer? Ela tinha que reconhecer que tinha que pagar. Então a Alemanha começou a se virar para pagar o débito da Primeira Guerra, mas a Alemanha, mas o débito era muito grande, a Alemanha não podia dar conta. Começou a cunhar moeda nova, e começou a inflacionar o mercado. Chegou o momento que a vida na Alemanha, a Alemanha empobreceu tanto, que não sabia mais o que fazer e não dava conta de pagar as despesas da Primeira Guerra. Nesse momento aparece em cena o famoso Hitler, com uma promessa assim, uma promessa, entende, na brecha. Primeiro, ele prometeu que ia dar um calote, que não ia pagar débito nenhum. Pense bem. Pelo contrário, ele ia pegar o dinheiro da Alemanha para aplicar no povo alemão. Calote, enriquecer o povo. Ele iria reedificar e reestruturar as estradas de ferro. Depois, ele ia investir no exército alemão. E depois, ele ia fabricar um carro para todo mundo. O Volkswagen. Volks é povo, Wagen é carro. Um carro popular que todo alemão tinha o direito de ter o seu meio de transporte. Então, você pode imaginar, esse povo ovacionou Hitler. Até eu, se fosse alemã, eu ia gritar Heil Hitler de todo lado. Diga que não é. Diga que não é. Ele apareceu com a solução. Com a solução. Eu sou o Cristo. Eu sou a solução do país. Eu sou a salvação de vocês. Eu sou o Cristo. E esse homem sobe ao poder com o voto, não foi dos pobres nem dos ignorantes, foi do povo, o povo culto, o povo que ainda tinha dinheiro. Ele foi elevado ao poder assim com todo o direito. Mas, antes dele ser o presidente, ele tinha escrito uma declaração. E a declaração dele em alemão é Mein Kampf, que significa minha luta. E nesse documento, a luta dele era contra o povo judeu. Esse era o sonho da vida dele. Esse espírito de exterminar com o povo judeu, exterminar com Israel, é um espírito que vem de longe. Atuou no faraó. Atuou em Hamas, lá no tempo de Assuero, no tempo da rainha Esther. Atuou em Hitler. Atua em Ahmadinejad, do Irã. Esse é um espírito antissemítico que se move, é sempre para exterminar. Então, ele tinha escrito esse documento, Mein Kampf, minha luta. Você sabe como é que se diz minha luta em árabe? Jihad. É a mesma coisa. É a mesma palavra, jihad. Minha luta. É a mesma coisa. É contra os judeus. Então, por causa disso, entra a Segunda Guerra. E como é que se faz para que não morra mais gente? Outro judeu entra em cena. O cérebro da geniosidade ou da genialidade de Einstein, que cria aquela bomba que todo mundo condena, mas se não fosse aquela bomba, os milhões e milhões e milhões de povos americanos e europeus teriam morrido. Que soltou em Hiroshima e Nagasaki e suspendeu a ousadia dos japoneses. A senhora é a favor? Não, não sou a favor. Mas, na hora, foi o que aconteceu. Se tem que morrer aqui 50 mil e aqui 50 milhões, é difícil escolher, porque a gente não quer que morra nenhum. O fato é o seguinte, e por causa disso, isso culmina com o Holocausto. Mas, do Holocausto, é que vem a criação de Israel. Então,
quando Jesus fala de nação contra nação, ouvireis falar de guerra. Guerra de nação contra nação, nós sabemos o que é. Porque nação tem limites. Nação tem fronteiras. Nação diz bem, até aqui é o Brasil, daqui para cá é Paraguai. Porque tem fronteira. Mas reino não tem fronteiras. Reino não tem limite. O reino se espalha pelo mundo. Por exemplo, o socialismo é um reino porque é uma ideologia. Está dentro da cabeça. Quando Jesus diz, quando perguntaram os fariseus para Jesus como viria o reino de Deus, ele disse, não virá o reino de Deus com visível aparência. Nem podereis dizer, aqui está o reino de Deus, ou lá está ele, porque o reino de Deus está dentro de vós. Onde tiver um cristão, ali está o reino de Deus, porque o reino não tem limite, não tem fronteiras. Então, quando Jesus Cristo fala de reino contra reino, ele fala de ideologias opostas, que vão dar em briga e vão dar em morte. E o que é que nós estamos vendo hoje? Os islâmicos matando mais cristãos do que já se matou em toda a história do cristianismo. O número de cristãos que tem morrido até hoje, nesse segundo milênio, é maior do que o número de cristãos que morreu em toda a história do cristianismo. Todos os dias morrem centenas de crentes. É só você olhar as resenhas, você vai ver. Estão matando os discípulos de Jesus Cristo hoje por causa de uma guerra de reinos. É o reino das trevas contra o reino da luz. Então, quando Jesus fala aqui, levantar-se-irá nação contra nação, reino contra reino, são nações brigando entre si, bombardeando, mas reino está dentro do nosso coração. Ele diz, ouvireis falar de guerras. Sim. Quantas guerras estão acontecendo nesse momento? Mas também rumores. Porque tem umas que a gente não vê nem acontecer, mas estão acontecendo. Isso tudo nós vimos aqui a participação do povo judeu atrás, dando vitória na primeira guerra, na segunda guerra. Então, em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Quando nós olhamos Jesus Cristo dizendo isso, ele diz que haverá fomes e terremotos em vários lugares. Então, vamos atualizar o sermão profético de Jesus. Hoje, a fome é a segunda maior causa de morte no mundo, já desde o ano de 1994. É a segunda maior causa de morte do mundo. O que significa, deixa eu dizer para você, que lá em Apocalipse, quando você vai em Apocalipse, você vai ver que quando o Cordeiro começa a abrir os selos, no capítulo 6 de Apocalipse, vão surgindo os cavalos. O primeiro cavalo, ele vai dar abertura para a pregação de um falso evangelho, o cavalo branco. O segundo cavalo dá abertura para derramamento de sangue. O terceiro cavalo é o cavalo preto. Ele vem com uma balança na mão. É o cavalo da fome. Ouvi como uma voz, Apocalipse 6, versículo 6, uma voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo, uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Quer dizer, a comida que você compra para o seu cavalo e a que você compra para você estão no mesmo preço. Você tem que escolher, ou você come ou dá comida para o seu cavalo. Já está assim. Está desse jeito. Se morre de fome neste mundo. Mas a gente pensa logo na África, aqui no Brasil. Porque para nós não existem os ribeirinhos. Para nós não existe uma cidade que está 6 meses debaixo d'água, lá no Pará. Porque os jornais não anunciam, aquilo não é importante. Falou daqui da região sul, de Minas para cá, tá bom. O resto que se dane. Mas as pessoas estão morrendo de fome. Depois que o falso evangelho é pregado,
e vem o derramamento de sangue, e vem a fome, eu quero lhe dizer uma coisa. O quarto selo foi aberto, no versículo 7. Quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizendo, vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro sendo chamado Morte. O nome do cavaleiro, Morte. E o inferno estava seguindo. É a morte daqueles que vão para o inferno, que não se entregaram a Jesus. E foi-lhes dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar a espada, pela fome, com a mortandade, por meio das feras da terra. Foi dada autoridade sobre um quarto da terra. Um quarto da terra vai morrer e vai para o inferno. Olhe como vai ser essa morte. Por meio da espada, é guerra, da fome, mortandade por meio das feras da terra. Que feras da terra são essas? Será que é leão? São os vírus, são as bactérias. Eu estava dizendo para o pastor, os cientistas estavam na Antártida, as geleiras estão se desfazendo, eles resolveram, saiu no jornal, na televisão, resolveram pegar um bloco de gelo, que se dissolveu, estava dentro d'água assim, ele pegou, e botou num container pequeno e trouxe no refrigerador para a França. Botaram no laboratório, descobriram um supervírus de milhões de anos que estava congelado lá na geleira. Esses supervírus estão sendo soltos agora. Quantos deles já estão soltos pelos mares e pelo ar? E nós estamos comendo esses peixes. Está lá em Paris. A notícia saiu, ouve quem quer. Então, quando fala essa parte, como é que o povo está morrendo, principalmente no Oriente Médio, meus irmãos? Ontem de tarde, eu estava no aeroporto com a Fernanda Blum, a Rejane, chega o pastor, que é presidente da Mais é Ministério de Apoio à Igreja Sofredora. Eu fui com ele para pregar no Haiti, e a gente se incumbiu de ficar trabalhando para fazer o que pode pelo Haiti. E ele me disse, irmã, eu estou aqui apavorado, porque 6h30 vão chegar 6 famílias sírias, eu tenho que estar lá e só consegui passagem para agora. Porque os sírios que estão conseguindo fugir, cristãos, eles estão vindo para procurar apoio na Igreja do Brasil, encontraram o Ministério Mais. São engenheiros, são médicos, são dentistas, são trabalhadores que conseguiram fugir. Cristãos que estão fugindo, por quê? Por quê? Porque na fronteira para sair da Síria, quem está arrumando a coisa é a Al-Qaeda. Se no seu documento tiver cristão, eles cortam o pescoço na hora. Se tiver muçulmano, pode sair. Eles tinham saído antes. Só que eles estavam na Turquia, e na Turquia está começando a perseguição. Antes que eles sejam presos e mortos lá dentro, está fugindo quem pode. Quem pode comprar a passagem ainda, está fugindo. E a igreja lá no Espírito Santo está já unida, a ONU já está buscando por ele, eles estão despachando o sírio na casa dos irmãos, procurando emprego para eles, dando aula de português e providenciando documento para eles. Porque estão morrendo como quem mata barata. Cristãos. Vocês não sabem como me dói o coração. Desde que começou a tal da Primavera Árabe. Eu vou dizer para vocês, dói o coração. Eu estou avisando, gente, isso não é Primavera Árabe, isso é uma perseguição em massa que vem para os filhos de Deus. Olham para mim, eu sou a profetisa do caos. Só falo o Apocalipse. Eu digo para vocês, eu começo a entender, ó Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os teus profetas e apedrejas os que são enviados. Lógico que o povo de Jerusalém matava o profeta. Que profeta fala o que o povo não quer ouvir. Só fala bobagem. Só pensa coisa ruim. Joel, eu acho que foi apedrejado quando ele disse, acontecerá naqueles dias que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Quando que Deus vai derramar o espírito sobre a carne? Todo mundo pecador. O espírito de Deus é santo, aparecem os santos. Hein? O profeta profetiza e às vezes não vai ver o cumprimento. Eu sabia que essa Primavera Árabe, você acha
que um cara, porque não encontrou emprego, um jovem lá na Tunísia, toca fogo no corpo e depois todos os países árabes começam a fazer revolta? Que isso? O que é isso? Precisa também não pensar. Era uma perseguição desencadeada para a igreja. E vou dizer uma coisa para vocês. Não vai melhorar, vai piorando cada vez mais. Isso eu tenho avisado. Mas parece que não adianta, o povo não acorda. A impressão que eu tenho é que nós bebemos uma cachaça espiritual que a gente está assim, flutuando. A gente não desce. Está todo mundo na pinga espiritual. Né? Olha, essa fome, o primeiro selo já foi aberto, surgiu a pregação do falso evangelho. Você sabe qual é o falso evangelho? É um evangelho em que eles usam a Bíblia. Eles não negam a santidade de Jesus, eles não negam que Jesus é o Cristo de Deus, eles não negam nada. Mas eles pregam o evangelho do cristianismo sem cruz, da graça barata, do enriquecimento, só pregam vitória, só pregam prosperidade. Esse é o evangelho do cavalo branco. Sabe por quê? Olha o primeiro selo, dá uma olhadinha nesse cavalo branco, porque o cavalo é a mensagem, hein? Porque é o cavalo que levava a mensagem naquela época. Olha aqui. Vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz do trovão, vem! Vi então um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. Cadê a flecha? Só tinha um arco. E foi-lhe dada uma coroa. Ele não tinha coroa, ele não era rei, ele não era monarca. E ele saiu vencendo e para vencer, com a coroa que o povo deu e com um arco na mão. Cadê a flecha? Para que serve um arco na mão? A flecha é que é a verdade. A palavra de Deus é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. O Cristo da glória, ele é apresentado em Apocalipse saindo da sua boca uma espada afiada de 2 gumes. Ora, eu vou com uma flecha lutar com alguém que tem só um arco, eu ganho. Então, esse primeiro cavalo é uma mensagem, porque o cavalo é a mensagem que a carta, a mensagem era levada a cavalo. Então, essa é uma mensagem de um evangelho muito parecido com o evangelho de Jesus. Usa tudo. Fala de Jesus, faz uma festa, canta. Mas a verdade não vai além. Por causa desse evangelho do oba-oba e do balacobaco, surge muito derramamento de sangue. Você viu? A gente não precisa mais longe. Começa a levantar povinho contra povinho. Até facção de criminosos, uma contra outra, e vão matar. Mata na rua. Sangue derramado em todo canto. Hoje o sangue é derramado em todo canto. E por causa disso, vem a fome. Não é? Falta comida. Eu vou dizer para vocês, nós estamos já hoje debaixo de uma inflação tão grande. Eu estava dizendo para o pastor, eu faço compra por semana para a casa de Maria e Marta. A compra que eu faço, quando tem que comprar perecíveis, eu gasto por semana sempre 1.800 e poucos reais. Semana passada eu fui, eu gastei 2.900 e poucos. Mesma compra, no mesmo lugar, no macro. Não houve inflação? Só para quem não sabe o quilo do feijão, do arroz, do óleo, da farinha de trigo, da margarina, da carne moída, da salsicha. Quem não sabe essas coisas, não tem inflação. Para quê? Mas para mim. Aí vem a morte. Essa morte, do 4º selo, olha onde ela vai acontecer. Aonde a morte é pela espada e pela fome. Mortandade por meio de vírus, de bactérias. São as feras da terra. Não é? Aí o 5º selo é o quê? Diga aí, mártires.
Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Esse é o quinto selo. É o selo dos mártires. Clamavam em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, Criador verdadeiro, não vai julgar, nem vingar o nosso sangue dos que habitam na terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhe disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Estão sendo mortos agora, aos montes. A igreja nunca produziu tanto mártir. Aí vem o sexto selo. Este sexto selo é um selo que fala de um arrebatamento iminente. Por quê? O Cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de uma lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como figueira quando abalada por vento forte deixa cair os seus figos. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram removidos do lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livro se esconderam nas cavernas dos penhascos do monte e disseram: os ricos vão falar com os montes. Presta atenção. E vão falar com os rochedos. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Eles não falavam com Deus, falavam com os montes. Falavam com os rochedos, mas não falavam com Deus. Olha, depois, no sexto selo, vem as 7 trombetas. Meus irmãos, eu quero dizer que as coisas estão acontecendo aí diante dos nossos olhos. Na última vez que eu vi, eu falei sobre essas luas de sangue. A primeira aconteceu agora no dia 15. Lua de sangue é um termo da NASA. A Bíblia fala que a lua se converterá em sangue. É um fato científico. Mas uma das coisas, Deus nos chama a olhar para os astros, chama sim. Deus chama. Olhe para mim. Quando Jesus nasceu, fato importantíssimo da história da humanidade, porque foi uma promessa que Deus fez a Eva. Eva recebeu essa promessa de Deus, estava se cumprindo. Nasce Jesus. Tinha uma estrela, desculpe a expressão de enlouquecida, apontando o lugar onde o Rei da Glória estava nascendo na terra. Quem foi que viu? Só quem estava olhando e observando os astros, os reis magos. Em Israel ninguém viu. Nenhum grande erudito, nenhum estudioso da lei, nem um Gamaliel da vida, ninguém. Todo mundo dormindo. Tinham os pastores, os anjos foram avisar. A estrela apontando o lugar, apontando, é aqui, a estrela ali, ó, coitada. Não tinha ninguém para olhar para ela, mas ela estava apontando. Você quer dar uma olhadinha rápida oh, meu Deus, é tanta coisa para dizer, eu só venho aqui uma vez por mês. Lucas, no capítulo 21, uma das coisas que Jesus avisa, no versículo 25, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Eles não pediram que sinais haverá da tua vinda, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. Olha o sinal que ele está dizendo. Vai acontecer sinal no sol, na lua e nas estrelas. Deus usa os astros como sinais. Deus criou os peixes do mar para nós. Deus criou as aves para nós.
Deus criou os rios, as montanhas, as florestas para nós. Deus criou os astros para nós. Quando Josué estava lutando e precisava de tempo e com medo que o tempo acabasse, ele ordenou para o sol: sol, detente em Gibeão, e tu, lua, detente no vale de Aijalon. E eles pararam. A Bíblia diz em Josué 10, no versículo 13, e o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou dos seus inimigos. Pronto. Ele daqui ordenou ao sol e à lua, e o sol e a lua obedeceram à voz de um homem. Está escrito. Quando Ezequias pediu um sinal a Isaías de que a profecia ia se cumprir, Isaías disse: então vê qual é o sinal. Você quer que o ponteiro do relógio adiante 10 minutos ou volte para trás 10 minutos? Mas era a sombra do sol. Se projete para frente 10 graus ou retorne, vá para trás 10 graus. O rei Ezequias disse: bem, ir para frente e adiantar 10 graus é fácil, porque ela está adiantando, o ponteiro vai para frente, eu quero vê-la ir para trás. Ele orou a Deus e o sol fez assim, ó, para trás. Nós vemos, eu digo para vocês, eu tenho experiência de pedir a Deus. Eu vou chegar com as compras na casa de Maria e Marta. As crianças têm que pegar. Quantas vezes eu peço a Deus e digo: chuva, não vai chover, não vai descer, até que eu tenha acabado de entregar todas as compras que o Senhor está mandando para a casa de Maria e Marta. Detente onde estiver e aguarda até eu chegar. Não chove até que eu chegue. Uma vez, o pessoal de Araruama ficou perplexo, porque nós começamos uma reunião de oração na sala, da sala foi para a garagem, da garagem foi para o quintal, que cada vez tinha mais gente. Então, as cadeiras todas no quintal. E lá vem chuva, eu disse: para logo, não vai chover aqui não, que vai ter culto para o meu senhor. Chuva, sai. Acabamos o culto, começou a chuva. Mas deu tempo para tudo. Nós somos muito tímidos, por quê? Fé. Temos medo de pagar mico, né? Porque se eu digo para a chuva parar e ela cair ainda mais, irmã, não funcionou. Não é assim? Então nós temos medo de pagar mico. Eu não tenho vergonha de pagar mico. Eu ordeno. Mas se a vontade de Deus não for aquela, paciência, vai ser feita a vontade de Deus e não a minha. Mas eu proponho a minha vontade. Qual é o problema? Jesus Cristo me ensinou que eu devo pedir e devo insistir. Então, nós precisamos saber que quando Jesus Cristo diz: haverá fome, terremoto, meus irmãos. Você sabe quantos terremotos nós tivemos há uns 15 dias passados? Só numa semana. Nós tivemos 17 terremotos. Até em Montes Claros, 6. Terremoto em Fortaleza, o Brasil não tem vulcão. Está tendo terremoto no interior do Pará. Terremoto no Chile, terremoto na Califórnia, no Japão, em todo canto. A terra está, borbulhando. A terra. E Jesus Cristo disse: haverá terremotos em vários lugares. Ele disse: mas tudo isso são princípios das dores. É só o princípio. Então sereis atribulados e vos matarão. Só porque não mataram você e a mim, não significa que os discípulos de Jesus Cristo não estão sendo atribulados e mortos. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Diga aqui, quem é que gosta de crente? Basta você dizer assim: sou evangélico, o nego... Não é? Acabou, muda. A feição do povo muda. Muda. Eu me lembro de uma vez, tinha uma opção de gente assim sentada, eu tinha a Bíblia na mão, abri a Bíblia, comecei a ler. Um homem começou a andar de lá para cá, depois ele sentou perto de mim e disse: a senhora acredita em tudo que está escrito aqui nesse livro? Eu disse: acredito. Isto é um absurdo. Isto é um absurdo.
Isto é um conto de fada. Eu disse para ele, mas é engraçado. Porque todo mundo aqui está lendo jornal, revista Veja, isto é. Está todo mundo lendo. A única que incomodou o senhor foi este livro, este conto de fada aqui. Por isso que eu gosto dele, vai ver que é por isso. Porque o homem só se incomodou com a minha leitura. Né? O homem saiu dali vendendo azeite. Como é que pode, né? Eles não gostam. Eles têm horror. Ah, irmã, mas as pessoas não têm que saber que a gente é evangélica. Você que não precisa dizer. As pessoas deveriam perceber isso na sua vida. Porque luz ninguém pode esconder. Se você é luz, ninguém vai esconder você. Nem você vai se esconder. Sereis odiados por causa do meu nome. Gente, isso eu acho um espetáculo. Porque isso, quem compreende, nós que estamos aqui no Brasil, onde existe esta perseguição velada sobre a igreja, onde nós somos ridicularizados, já é tão sensível, você imagina quem está debaixo da mira de um revólver para morrer. Nesse tempo, Jesus dizendo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar os outros. Ai, Jesus Cristo está falando para os seus discípulos o que vai acontecer, já está acontecendo. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muito. O que é um falso profeta? O profeta é aquele que prega a palavra de Deus. Na Bíblia não existe ministério de pregador. Os 5 ministérios são apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O profeta é aquele que prega. O profeta é levantado para pregar a palavra de Deus. E a profecia, a palavra existe para consolar, para exortar e para edificar. Se a palavra que eu estou pregando agora não consola, não exorta e não edifica, ela não foi profecia. Mas o papel maior do profeta é chamar o povo de volta para Deus, para a sua palavra, para o encontro direto com Deus. Agora, isso existe, também existe o falso profeta. O falso profeta é aquele que prega para o povo se divertir. Tem gente que não vai assistir o show da televisão porque é caro. Aí vem na igreja, fulano é engraçado. Porque a coisa ficou tão escandalosa que já se levantaram pessoas dizendo piadas imorais no púlpito. Hoje em dia, a igreja está desse jeito. Vai pregar congresso de casais, só se fala de sexo. Parece que o casamento é só sexo. E pior é o seguinte, tem que ensinar os casais como se pratica sexo para manter o casamento, porque o que mantém o casamento é sexo. É essa a impressão que dá. Vão fazer congresso de mulheres, homem não pode entrar. Eu sempre pergunto por quê? Por que o homem não pode vir esse congresso? Pode falar alguma coisa que ele não possa ouvir, o quê? Eu vou pregar a palavra de Deus para as mulheres. Agora, voltada para a vida de mulheres. Com exemplos femininos. Tem um homem que nunca sai do meio das mulheres, é Jesus. Mas pastor pode entrar? Homem não entra, eu digo, mas pastor é pastor, homem é homem. Qual é o problema? Se o homem estiver lá, e eu vou falar o que a Bíblia diz da mulher, se o homem quiser ouvir, ele ouve porque está escrito na Bíblia. Eu não vou inventar nada. Não vou mesmo. Então, nós chegamos a um ponto que a profecia, a palavra de Deus, é direcionada para agradar. Não é para edificar, não é para consolar, não é para exortar. Esse é o papel do falso profeta. É pregar o que pode animar o povo. É pregar direcionado para alguma coisa. Por isso que tem preletor aí que está pregando na frente do espelho para ver como se move. Às vezes eu vou, irmã,
A senhora aqui tem 3 câmeras. A senhora tem que olhar para a câmera da frente, a câmera do lado, a outra câmera. Eu digo, ei. Se eu disse, meu irmão, se eu for prestar atenção nas câmeras, eu vou perder a linha do que eu estou pregando. E quando eu estou pregando, eu estou atenta. Eu estou atenta. A senhora tem que botar um batom, tudo bem, por causa da imagem. Tem que botar um pó para tirar o brilho do rosto, tudo bem. Isso daí é por causa da imagem. Não vai fazer cratera na minha roupa. Tudo bem, eu posso. Mas, e a roupa? Será que a senhora não precisa de uma outra roupa? Eu digo, está suja, está rasgada? Não, então é essa mesmo. Porque na hora de entregar a oferta, não pagam a oferta. Mas querem dar roupa para a gente. Eu vou pegar o dinheiro do trabalho para comprar roupa? Eu não estou querendo casar com ninguém. Então, esse é o falso profeta. É aquele que escolhe a roupa com que eu vou pregar, para poder impressionar assim, para o povo me valorizar. Eu não quero que ninguém me valorize, eu quero que o povo volte para Jesus. É só isso. Fez isso a mim, não sou eu. Deus me deu o privilégio de pregar essa palavra. Só isso. Então, Jesus Cristo está avisando. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Ai, ai, ai. Outro dia um pastor estava me dizendo, eu tive que passar um vexame, botei o homem para fora da minha igreja. Por quê? Irmã, ele pediu 3 ofertas na igreja. E ele já levou os homens dele para tirar a oferta. Eu disse, eu não entendo o senhor, como é que o senhor chama uma pessoa na sua igreja que o senhor não conhece? O senhor não sabe que alimento ele vai levar para o seu rebanho. Mas foi um presbítero, amigo meu, que me disse que era muito bom e ia lá da igreja. Eu disse, esse presbítero, eu dava na cabeça dele. Acabou quando chamou o presbítero, foi minha mãe que falou, não, foi a irmã da minha mãe, foi minha tia. Eu digo, o que é isso? Isso é não ter cuidado com o rebanho. O alimento que eu dou para os meus filhos, eu sei qual é. Que eu não vou dar alimento estragado. Quer dizer, entra um homem na sua igreja e começa e faz uma explanação de coisa, tira a primeira oferta. No meio, outra oferta, me dá outra oferta. Quer dizer, ele foi para saquear o rebanho. E o pastor deixa, mas não saía de lá inteiro. Não pode, isso não pode acontecer. Não tem a condição, o rebanho. Isso é uma palavra certa que Jesus diz, direcionada assim. Pedro, apacenta o meu rebanho. O rebanho é de Jesus, o pastor está apacentando. Só isso. E Jesus diz assim, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. De quase todos. O que você acha? Como estão as coisas hoje? A situação em que nós estamos vivendo. A Bíblia, eu estava vendo a resenha científica, porque agora eu só vejo resenhas científicas. Porque os cientistas estão pregando a Bíblia. Eles estão dizendo tudo o que está escrito na Bíblia. Eles estão pregando Apocalipse, Isaías 24, o Apocalipse de Isaías. Estão pregando o Apocalipse de João todinho, na íntegra. É só você não ver se não conhecer Apocalipse. Estão dizendo tudo muito claro. Eu pedi, a menina me deu ali um site para vocês olharem em casa. Vocês procurem na internet, principalmente aqueles que têm facilidade de ler inglês, esse site, você tomou nota, não foi, Rose? A Rose tomou nota do site. É esse aqui, é o Prophecy News Watch, info@prophecynewswatch.cc. Você vai ver as coisas que estão lá. Se você estudou um pouco de inglês, dá para você ler. Você pega o dicionário do lado. Quando você quer descobrir suas coisas na internet, você não faz um esforço, então vai fazer esforço também aqui. Vai aprender inglês. Pega o dicionário. Tem até um negócio que tem lá que bota na tradução, não é? Então pronto, começa a trabalhar. Abre os horizontes.
saiu isso aqui, eu só vou dizer para vocês uma coisinha. Ele diz assim, o documentário sobre essas luas de sangue. Existem, desde o ano 2014 até 2999, nesse milênio, só vão existir 7 luas de sangue. Só 7. As 4 são agora. O resto do milênio para acontecer 3 luas de sangue. Por que essa tétrade agora? A primeira abriu Páscoa dos Judeus. Depois de 6 meses, a segunda, Tabernáculo dos Judeus, outubro. Depois de 6 meses, 2015, Páscoa dos Judeus, em abril. Depois de 6 meses, Tabernáculo dos Judeus. Então, de 6 em 6 meses, coincidindo com a Páscoa e Tabernáculo dos Judeus. Ora, Páscoa é redenção. Tabernáculos, gratidão. Todas as vezes que há uma tétrade, aponta para algo terrível na história do povo de Deus e depois vem uma vitória. A primeira lua de sangue aconteceu. Eles explicam, se você quiser, você pede o livro ali nesse Amazon, que ele vai explicar. Também tem outro livro, que inclusive quem me indicou foi a Priscila, que é do John Hagee, que eu tenho o livro, eu comprei, amei. Então, depois ele bota, só para você ver uma coisa que ele diz aqui. Ele diz assim, que muitas gentes estão familiarizadas com a identificação biométrica e a tecnologia que eles têm, e que está aumentando, e que está se expandindo nas firmas públicas e privadas, como um método de verificar o inventário de cada pessoa. Mas agora, muitos sabem que está se expandindo a adoção do chip humano para começar em 2017. Vai começar a ser implantado o chip humano. Não é? E eles dizem aqui, estudantes de escatologia estão comparando isso com Apocalipse 13, 16 e 17. Então está lá a marca da besta, porque Apocalipse 13 é quando o dragão é jogado do céu para a terra, né? 16 e 17, quando está escrito assim, todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhe seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tenha marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Então, se nós estamos esperando que isso aconteça para longe, eu não quero que vocês saiam por aí dizendo, chegou uma velha lá na Canaã e disse que em 2017 todo mundo vai ser marcado quando... Eu estou dizendo que está escrito aqui, que já em 2017 vai começar a botar chip em gente, que não vai comprar e não vai vender, não vai fazer nada se não tiver o chip na mão ou na testa. É o que está escrito aqui. Eu não sei se isso vai acontecer, quando vai acontecer, porque isso está escrito aqui, mas não está escrito na Bíblia. Está escrito na Bíblia que vai acontecer, mas não diz quando. Aqui, nesse site, está dizendo que vai começar em 2017. Eles também não são loucos de botar uma coisa que eles não saibam que está marcado para acontecer. O que eu estou dizendo, meus irmãos, é que quando a Bíblia fala isso, em Apocalipse 13, o que acontece em Apocalipse 13? É quando o dragão é destituído do segundo céu. Não é? Onde é a morada dele com os demônios. Mas existem 3 céus. O diabo está lá. Olha o que a Bíblia diz em Efésios 6. A nossa luta
não é contra a carne nem o sangue, mas é contra os principados e potestades e dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais do mal nas regiões celestes. Então, as forças espirituais do mal estão nas regiões celestes. Só que quando acontece Apocalipse 12, é uma cena do arrebatamento, em que a igreja é arrebatada e vai direto para o trono de Deus. Miguel, com seus anjos, descem e fazem a peleja, a guerra contra o dragão e seus demônios. E Miguel vence a peleja. Então, o diabo, com os seus demônios, são lançados para a terra. E aí tem faxina, porque a noiva vai ocupar as regiões celestiais. Tem que ter feito faxina. E aí eles descem. Esse é o caso. Aí quando o diabo chega aqui na terra, coitado. Como é que vai ficar aqui na terra comandando? Se ele é espírito, vai ter que ter um corpo de homem. É aí que vai ter aquela cena do grande líder do mundo, que vai morrer, e ele vai ressuscitar, o diabo vai entrar nele, e o diabo vai reger o mundo como se fosse aquele líder. Esse homem, com o diabo dentro dele, esse vai ser o anticristo. Então, isso só acontece depois que a igreja é arrebatada. Pelo menos é o que está escrito aqui. E aí, aqui nessa cena patética, em que o dragão vai chamar uma besta do mar e outra da terra. O que é mar? Mar é o mar agitado dos povos das nações. Mar representa nações. Terra é terra de Israel. Então, ele vai levantar uma besta do mar e outra da terra de Israel. A besta que vem do mar, besta, meus irmãos, não é um animal. Besta é um sistema econômico-financeiro forte. Esse sistema econômico-financeiro forte, gerido pelo diabo, vai sair das nações. É a besta, esse sistema que vem das nações. Mas tem um outro sistema religioso, opressor, que vem de Israel. É também chamado do falso profeta. Então é isso que ele vai fazer. E é isso que vai acontecer. Não é? Quando Satanás descer. E uma das coisas que ele vai fazer, assim como Jesus Cristo nos marca com o Espírito Santo, que é o selo de propriedade, quando você se entrega a Jesus Cristo, ele marca você com o Espírito Santo, que começa a trabalhar em você para fazer de você e de mim um filho de Deus igual a Jesus. Ele vai marcar você, 666. Esse povo que gosta de tatuagem não vai ter do que se queixar. Vai ser tatuado pelo capeta. Então, esse site aqui, eles falam mais coisas. Eu não pude trazer todo, mesmo porque eu não tive tempo de traduzir. Eu gostaria de traduzir para entregar, mas não deu tempo. Agora, nesse site mesmo, vocês vão encontrar algumas coisas. Quando Jesus Cristo fala, haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Quem é que está olhando para o que acontece no sol, na lua e nas estrelas? Irmão, não posso passar o dia olhando para lá. Não é para ficar olhando para o céu, porque não tem olho que aguente. É para você ficar atento ao que está acontecendo. Você sabe o que está acontecendo? Você sabe quantas estrelas explodiram só na quarta-feira passada? Mais de 30 mil estrelas explodiram. Você ouviu falar daquela situação que aconteceu na Rússia? Você viu falar daquele meteoro? Era só um pequenininho. Aqui ele fala que milagres estão acontecendo no planeta Terra. Olha, esses estudos são da NASA. Eles dizem assim, que uma tempestade solar, a maior ocorrida na Terra, é chamado o evento de Carrington. Aconteceu em 1859. Mas, se ela acontecer agora, a Terra não sobrevive. Então, ele diz que tem acontecido tantas outras tempestades,
que ninguém compreende como é que ele não atinge a terra, porque eles passam perto. E ele chega a dizer aqui, ele diz, esse site, o Truth Wins, eles dizem que, infelizmente, os cientistas insistem que isto vai acontecer. A Terra vai ser atingida mortalmente por meteoros, por uma tempestade de meteoros gigantes, e que vai arrebentar com a Terra. Eles dizem que, infelizmente, cientistas insistem que isso vai acontecer a qualquer momento. E que é apenas uma questão de quando. Não se sabe quando. Jesus também não diz quando. Né? De fato, teve um horror em 2013, quando a Terra foi quase, eles dizem barely, quase. Cadê? Onde é que está? Foi quase sacudida por uma descarga solar tremenda, eles dizem massive, quer dizer, terrivelmente grande, do impulso eletromagnético. Tão grande que poderia ter acabado com todo o sistema de eletricidade da Terra, carros e telefones celulares através de todos os Estados Unidos. Nós estamos beirando isso tudo. E está acontecendo. Isso daqui, para mim, sabe o que é? É a explicação de Isaías 24. Nós temos tantos séculos em que os cientistas têm rido da profecia de Isaías 24, que nós chamamos de Apocalipse de Isaías, quando ele diz assim, Isaías 24, ele diz assim, por isso, no versículo 19 diz, a terra será de todo quebrantada, ela totalmente se romperá, a terra violentamente se moverá, a terra cambaleará como um bêbado e balanceará como rede de dormir. A sua transgressão pesa sobre ela, ela cairá e jamais se levantará. Isso o profeta anunciou, Jesus Cristo repetiu, Deus chamou João lá, para João ver. Deus mostrou tudo para João escrever para nós. Agora a ciência está proclamando. Quer dizer, nós não temos mais outra coisa para fazer, senão buscarmos as coisas de Deus. Nós temos que abrir os nossos olhos. Nós estamos aqui nessa geração para fazer diferença. Quando você olha Apocalipse, Apocalipse não é revelação do anticristo, não é revelação das bestas, Apocalipse não é a revelação do anticristo, Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo. E ele diz, quando vocês virem essas coisas acontecer, alegrai-vos porque a vossa redenção está próxima. Eu não sei há quanto tempo nós estamos ainda para que aconteça o arrebatamento. Mas eu gostaria de chamar a atenção a você, só espera um pouquinho, no livro de Hebreus, dá uma olhadinha lá, livro de Hebreus, no capítulo 9, tem uma palavra para nós. No versículo 27 e 28, está escrito assim, no 27, e assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre, para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez. Aparecerá, hein? Não está dizendo que ele virá a segunda vez. Porque esse aparecer se refere ao arrebatamento. Voltar fala da sua segunda vinda. Aqui é arrebatamento. Voltará a segunda vez, sem pecado, aos que o
aguardam para a salvação. Salvação aqui é livramento, para que sejam livres da grande tribulação. Então, a Bíblia está dizendo ali que ele vai aparecer para aqueles que o aguardam. Eu gosto da versão de King James que disse, para aqueles que eagerly desire, para aqueles que esfomeadamente desejam ir embora com ele. Então, se você está querendo, esperando muito uma pessoa que vem na sua casa, você já foi tomar banho, você já se arrumou, você está quase com a porta aberta, você está atento, esperando aquela pessoa. Eu gosto de uma frase que tem de Saint-Exupéry, no Pequeno Príncipe, que ele diz, olha, se eu sei a hora que você vem, eu posso preparar o coração. Não é? Então, nós precisamos estar com o coração pronto a cada momento, olhando, esperando, prestando atenção aos sinais da sua vinda, porque ele dá sinais. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Ele avisa, ele está dizendo dos sinais que vão acontecer, ele não diz a hora. Então é preciso que você, só os que estão aguardando com desejo a sua vinda, ele vai aparecer. Ele aparece entre as nuvens, ele não vai pisar na terra e ele vai nos atrair com ele. Esse é o arrebatamento. Eu acho que não tem um momento mais propício para se falar de arrebatamento, porque a qualquer minuto pode acontecer. Pelos eventos que ele avisou, nós estamos vendo tudo. O que é que está faltando? Quando você lê Mateus 24, você sabe que não está faltando mais nada. Então é para qualquer momento. Então, meu irmão, dobre seu tempo de oração. Aplique o seu coração à palavra de Deus. Procure viver como um verdadeiro filho de Deus. Olhando e sabendo por que você pode ir para a cama hoje e acordar na glória. Deus lhe abençoe. Haverá sinal no sol, na lua e nas estrelas. Comece, em vez de você ir para aquele fatídico, para ver fofoca de Facebook, que o Facebook podia ser a Bíblia na sua face. Né? Vá ver as coisas concernentes ao momento que nós estamos passando. Vá ver que você vai saber o que está acontecendo. Procure traduzir. Procure sites que lhe deem pistas. Procure aplicar o seu coração. Porque o arrebatamento é para qualquer momento. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde. Que faça resplandecer o seu rosto sobre nós. E tenha misericórdia de todos nós. Amém.